Irmãos, som. Oi, pode ir assentar. Irmãos, sem demora, espero que os irmãos tenham tido uma semana super, hiper abençoada em nome de Jesus. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 a 13. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Ou misericórdia? Gente, cadê a igreja do Senhor? Será que ela se encontra presente ou só eu o pessoal foi arrebatado e só eu fiquei? Todos acharam, amém, igreja? Glória a Deus. Você não sabe a alegria que traz no meu coração quando a igreja interage com o mensageiro. Só assim a gente não se sente só. Diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aí, Senhor, tua palavra lida aos nossos corações. Rogo a ti, Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua casa, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, ter liberdade, Senhor, para passear no meio de nós e contemplar a cada coração, e que o Senhor, além de estar sondando os nossos corações, que o Senhor possa nos dar refrigério nessa hora, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha confortar e consolar as famílias enlutadas, visitando os enfermos, os doentes, aqueles que estão acamados, impossibilitados de estarem na tua casa. Abençoa também, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, ainda se encontram isolados, ó Senhor, por causa dessa pandemia. No entanto, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, que tu venha falar a cada coração, assim como tu tem falado com o meu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é uma pergunta. Diante de tantos fatos, de tantas coisas que têm ocorrido no nosso meio, o tema é: minha família frequenta essa igreja, ou sou igreja e pertenço a essa família? E aí você diz: pastor, tem diferença? E aí eu te convido que você venha comigo, que você nos acompanhe nessa mensagem e tire suas próprias conclusões no final. Irmãos, quando nós lemos esse texto, as pessoas têm o costume de dizerem que elas são filhas de Deus porque elas creem que foram criados por Deus. A questão é: será que todos são chamados realmente filhos de Deus? Ou somente aqueles que um dia abandonaram a sua vida de pecado e receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? A questão é que existem dois tipos de família: a família de sangue, pai, mãe, irmãos, e existe a família chamada espiritual, que se divide em duas: a família de Deus, que é o povo de Deus reunido, o povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e existe a família, infelizmente, a família do diabo. Que isso, pastor? Existe isso? Sim. Se você abrir sua Bíblia lá em João 8,44, vai dizer o seguinte: vós pertence ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Infelizmente, irmãos, existem os chamados filhos de Belial, pessoas desobedientes, pessoas que não querem andar segundo a vontade de Deus. E existe aqueles que são chamados realmente filhos de Deus, porque um dia abandonaram sua vida de pecado e receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, irmão, se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai fazer parte da chamada família de Deus. Através do seu novo nascimento, ou seja, a partir do momento que você permite Jesus fazer morada em seu coração, você se torna filho de Deus. Como toda família de sangue, não se esqueça disso, irmãos, nós temos pensamentos, gostos, nós temos opiniões, atitudes e comportamento totalmente diferente uns dos outros. Não estou certo disso? Dentro da nossa casa, por exemplo, eu penso uma coisa e minha esposa já pensa outra. E se nossos filhos estivessem morando conosco hoje, porque a maioria dos três estão casados, também teria as suas opiniões, as suas sugestões totalmente diferentes. Não diferente na família de Deus. Na família de Deus é semelhante. A única diferença é que fazemos parte do corpo de Cristo e procuramos seguir as orientações na sua palavra, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que vai dizer: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Você já participou da Assembleia da Igreja? Tem votação. Se você não concorda, amém, você vai, na hora da votação, você vai levantar a mão se você concorda ou não. Vai decidir pela maioria, é assim que funciona. Se você votou e a sua proposta não venceu, acalma teu coração, Deus está no controle. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Mas o importante, irmãos, é que todos, ganhando ou vencendo, é tudo para a glória de Deus. As coisas vão fluir da melhor maneira possível. Por exemplo, vamos trazer a proposta de 2 cores para pintar a igreja, branco ou rosa, mas você quer amarelo. Mas aí venceu quem vai pintar a igreja de azul. Glória a Deus. Se a igreja foi pintada de azul, por favor, não saia da igreja. Não seja como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer opinião contrária. Esteja firme na rocha que é Cristo. Continue fazendo as mesmas coisas, independente se a igreja está azul, se está rosa, qual é a cor da igreja. O importante é que o Evangelho de Cristo seja pregado e você continua fazendo parte da família de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, existe uma diferença entre frequentar uma igreja com sua família e ser igreja e pertencer a uma família. Vejamos a seguir. Como igreja, irmãos, pertenço a uma família que procura servir em coletividade. Você já andou sozinho? Você já foi para Nova Iguaçu a pé sozinho? Você até vai, mas fica uma coisa cansativa. Você vai sozinho, vai ali, volta, faz o que tem que fazer, mas quando você vai alguém que te acompanha, a viagem é mais prazerosa. Pessoa que faz caminhada, dificilmente ela faz caminhada sozinha.
A pessoa que tem aquela corridinha dela matinal, ou depois quando ela retorna do serviço, ela não faz sozinha, ela faz com alguém, porque é mais prazeroso, e é menos cansativo, e é menos enfadonho. Dificilmente você, quando vai para a academia, a pessoa que gosta lá de manter o corpo sarado, não que o meu também não seja, né? O meu está saradão por Jesus, o Senhor lavou meus pecados, então eu sou sarado. Mas ele não malha sozinho. Ele tem lá a galera dele lá, ó, ajuda aí, equilibra aqui o peso para mim, me orienta aqui. É assim. Ninguém nessa vida faz nada sozinho. Enquanto minha esposa está aqui ajudando o irmão Paulo aqui, limpando aqui, eu estou lá em casa, lá dormindo, mas quando acordo eu tenho que fazer comida, quando ela chega está prontinho. É uma louça que se lava, é alguma coisa que se faz, porque ninguém anda sozinho. E aí, irmãos, quando você é uma igreja, você pertence a uma família, você procura servir na coletividade e nunca individual. 1 Pedro 4, de 9 a 11, vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, e que sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pastor, como é que eu posso servir na coletividade? Trabalhe na obra do Senhor. Você pode servir, irmãos, discipulando alguém. Faça parte de uma célula. Se apresente a Deus para trabalhar na casa de Deus. Não fique isolado no seu ministério de canto. Não é que você canta, não, é que você fica no canto. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se apresente para a obra do Senhor. Comece a discipular alguém. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus está ali discipulando Timóteo e dizendo para ele: olha, dê testemunho do Senhor e de mim também, que eu sirva como exemplo das minhas prisões, do que eu tenho pregado do Evangelho. Comece a discipular alguém. Se você trabalha no ministério infantil, comece já a pedir, comece a orar ao Senhor pedindo orientação para alguém que você possa discipular, para poder andar contigo. Discipulado é andar lado a lado. Se você toca, se você ministra, comece já a pedir orientação a Deus para que alguém possa se achegar a ti. A exemplo de Moisés. Moisés está lá fazendo de tudo um pouco. De repente, quem está ao lado dele? Josué. E quando Moisés morre, Josué está ali sem saber o que fazer, e Deus fala para ele: olha, Moisés, meu servo, é morto, mas você está aí, continua fazendo a obra, bola para frente, eu sou contigo. E aí, irmãos, às vezes as pessoas ficam igual aquele urso do pica-pau, corre para lá, corre para cá, que não sabe o que fazer, não foi discipulado, nunca se apresentou para o serviço, nunca quis ser igreja, só queria saber de frequentar a igreja. E aí, vamos para a igreja assistir o culto, é como se fosse ligar a televisão e começasse ali a assistir alguma coisa, quando na verdade nós prestamos um culto ao Senhor. Eu posso servir também no aconselhamento. 2 Timóteo 2:22 vai dizer: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, aconselhamento. Você pode aconselhar alguém. Não, pastor, eu não sou pastor, eu não fiz seminário. Aconselhe, queridos, mas na palavra de Deus. Orientação de Paulo a Timóteo, aconselhamento de Paulo a Timóteo era que Timóteo viesse fugir dos desejos malignos da mocidade. E aí tem jovens hoje que querem ir para a balada gospel, quer fazer não sei o que mais gospel, é a cervejinha gospel, é o mundo gospel.
E aí você pode aconselhar dizendo essa palavra de 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da juventude. Pastor, eu posso fazer? Pastor, eu posso? Se pastor, eu posso, o que eu devo fazer? Oriente na palavra, aconselhe na palavra. Não faça igual a pessoa que chegou para outra e falou o seguinte: eu acho que meu marido está me traindo. O marido, coitado, trabalhando na obra, fazendo serão e construindo ainda a casa. Final de semana, o marido estava como? Todo arrebentado. A esposa chega para a irmã, coitada, não lia a Bíblia o dia todo na televisão. Era Vale a Pena Ver de novo, de noite era televisão, era malhação, era novela. E aí, aquela irmã falou o seguinte: olha, faz igual aquela mulher da novela, põe um par de galha na cabeça dele. Conselho, irmãos, eu acho, eu penso, eu acho assim, eu penso assim, mas o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus nos orienta? O que a palavra de Deus nos orienta aos casais, aos jovens, aos anciões, aos pais, aos filhos? Aconselhamos, mas segundo o que diz a palavra. Posso servir, irmãos, incentivando. 2 Timóteo 4:12 vai dizer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Irmão, se eu sou pastor hoje, é porque primeiro alguém estava orando pela minha vida. Eu lembro que minha avó, antigamente tinha aqueles sofás de 3 lugares e 2 poltronas. Tinha uma poltronazinha assim no canto. Não sei se eu já contei aqui. A televisão ligada. Minha avó lendo a Bíblia. Membro da Assembleia de Deus. Faleceu com 92 anos. Uma tristeza porque eu não pude estar lá e falar assim: vó, hoje eu sou pastor, graças à sua oração. Enquanto todos estavam ali conversando, rindo, assistindo televisão, minha avó estava com a Bíblia na sala, irmãos, aberta. E eu dizia assim: ela não está conseguindo ler, impossível. Se ela está valendo, eu não sei, irmão, mas eu sou pastor graças à oração da minha avó. Depois disso, curso de pregadores de leigo, não se fala mais sobre isso. Comecei ali a fazer aquele curso. Tive algumas decepções porque não tive alguém que me discipulasse, eu tinha mais alguém que me criticasse. Primeiro esboço que eu fiz: isso aqui você termina em 3 minutos. E aí hoje, irmãos, eu sofro porque eu tive até que colocar o relógio aqui do lado, porque às vezes eu não consigo pregar menos de que meia hora. Deus é Deus. Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita, Ele te orienta. Quando as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, quando você se propõe a ser igreja, fazer parte de uma família, Deus é contigo aonde quer que você vá. Você não é só membro da igreja, você só não é servo de Deus na igreja. Em todo lugar que você for, você é servo do Deus Altíssimo. Você faz parte da família de Deus. Incentive aos futuros pregadores. Incentive aos futuros líderes de célula. Incentive aos futuros evangelistas, missionários. Incentive a servir na obra do Mestre. Como igreja, pertenço a uma família que soma forças para o crescimento do reino. Pastor, como é que eu posso somar forças? Simples. Você pode ajudar a liderança. Você pode ajudar os pastores. Você pode ajudar a irmã que trabalha na cantina. Você pode ajudar o zelador. Some forças. Pastor, eu só sei orar. Some forças. Pastor, eu queria trabalhar no ministério infantil. Some forças. Se apresente para a obra de Deus. E aí você pega o exemplo, irmãos, lá em Êxodo capítulo 17:12, que diz o seguinte: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol.
Os irmãos entenderam? O povo saiu para a peleja. E nós hoje vivemos nessa peleja, nessa batalha, nessa guerra espiritual. E Moisés deu uma ordem a Josué, dizendo o seguinte: olha, você vai com o povo para a peleja, e eu estarei lá no monte, intercedendo por vocês, com Ur e Arão. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés levantava a mão para o céu, e começava ali a derramar bênção, rogar a Deus bênção sobre o povo. Irmão, mas quem que consegue ficar o dia todo com o braço esticado? E às vezes eu vejo quando alguém está aqui na frente e diz o seguinte: olha, erga a sua mão para o pregador, para o mensageiro, vamos abençoar a pessoa, a criança que está sendo apresentada ao Senhor. A pessoa fica assim, parece que está com a mão atrofiada. Isso quando não sustenta o braço, parece que o braço pesa 1 quilo, isso não leva 3 minutos. Aí eu lembro do quartel, quando tinha que fazer juramento à bandeira, que tinha que ficar lá com o braço esticado lá quase meia hora. Mas Moisés tinha 2 pessoas que estavam ali, somando forças com ele, intercedendo a Deus pelo povo. E quando os braços do líder começam a ficar pesados, irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel começou a perder a batalha. Você imagine o teu pastor, teu líder de célula, seja lá de onde que você pertence, de repente ele começa a ficar cansado, e aí você só critica, você só malha, você só fala mal, você não tem coragem de falar o seguinte: olha, estou orando pela tua vida, eu estou aqui somando forças contigo. Detalhe, irmãos, que me chama a atenção, é que aqueles 2 ali, um deles ali pega uma pedra e coloca embaixo para Moisés sentar. E aí eu lembro que as rochas, a pedra representa Cristo, que é a base, que é o alicerce, que é todo o fundamento colocado. Ele está sentado sobre a rocha, e ali ele está sentado, como se não bastasse ali, um tem a ideia de um pegar num abraço, o outro pegar no outro e ergue as mãos. E hoje o que falta é isso, irmãos, é menos críticas e mais ação, é mais ajuda, mais intercessão e menos falatório. É pessoas se agarrarem com Deus e falar o seguinte: ó, pastor, estamos juntos. Pastor, sou cheio de defeito, pastor, eu estou aqui, pastor, precisar de mim, tuas ordens. Até o dia que Deus me chamar para a glória, Deus me tirar daqui, eu tuas ordens. O que estiver ao meu alcance eu faço. Irmãos, isso é somar forças. Não é você estar aqui, depois sair, você sair malhando a igreja que sempre te abençoou, que sempre te serviu. Eu somo forças, irmãos, contribuindo. 2 Coríntios 9:7 vai dizer: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você tem contribuído na obra do Senhor? Você soma forças contribuindo na obra do Senhor? Irmão, você já reparou que quem mais critica, quem mais fala, quem mais reclama das coisas na casa de Deus são aqueles que não dizimam? Pessoas chegam para você e falam assim: caramba, 3 ar-condicionados, o que aconteceu ali? Furacão, pegou fogo? Não, está calor. E começa a reclamar, e você pergunta assim: você é dizimista? Primeira coisa que a pessoa vai te falar: sim, não ou já está me julgando? Irmãos, desde que eu me converti, eu sou dizimista. Pastor, o senhor dizima por quê? Porque está na Bíblia? Não, porque no meu coração eu reconheço a bênção de Deus sobre a minha vida. Irmãos, essa semana eu contava para o pastor Jairo e o pastor Alcine, para alguns irmãos, o que Deus tem feito na minha vida, como Deus tem me abençoado. Eu fui pregar numa igreja, recebi uma oferta, fui lá e paguei meu exame de vista. Já era para eu ter pego minha carteira de motorista, não peguei. Já separei o dinheiro da oferta, já separei o dízimo. Dormia eu, fiz lá minhas devocionais. Eu gosto de ler minha Bíblia de madrugada, gosto de ler livros de madrugada, fazer anotações pela madrugada, porque de madrugada o cachorro não late, campainha não toca,
vizinho não te chama, celular não toca. E aí acordei de manhã, orei, fiz lá, mensagem no celular, alguém fala o seguinte: me manda o Pix. Que é isso? Botei 2 interrogações, ninguém respondeu. Liguei para a pessoa: ô filhão, só atendi porque é você que está me ligando, me manda teu Pix. Eu falei: cara, que é isso? Eu não sei o que é isso. Manda o Pix aí. Não sei o que. Eu fui perguntar à minha irmã o que era Pix, ela me explicou. Tá bom, fui lá e fiz, mandei para a pessoa: estou mandando uma oferta para você. Glória a Deus. Deus tem me abençoado, irmão. Sou melhor do que ninguém porque eu sou pastor? Não, porque a misericórdia, a mão do Senhor é sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Basta você crer e fazer prova de Deus. Deus falou que abriria as janelas do céu. E aí eu não preciso de muito, irmão, mas a cada dia uma porção que Deus dê. E aí o que eu fiz? Irmão Antônio, meu envelope não está ali. O Antônio correu, foi lá buscar, está aqui. Dízimo. Contribuir, irmãos. Talvez você fale assim: pastor, mas e aí? Não estou recebendo mais nem do INSS. Mas a mão de Deus, irmãos, é sobre a minha vida. Irmãos, está aqui, ó. Não durma com fome. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Eu vou contar, depois ele quiser puxar minha orelha, ele vai brigar comigo. Arvilei, era líder da mocidade há muito tempo. E aí tinha um negócio de uma confraternização, uma festa americana. E aí ele chegou no dia seguinte lá em casa. Arvilei não tinha esse costume de ir lá em casa, ele foi lá em casa. E aí, irmãos, eu queria tomar café, eu abri o armário, não tinha pó de café. Fui no vizinho do lado, que era minha mãe, pedi pó de café. Ela falou assim: tem não, fazer compra semana que vem. Aí me deu um copo de café, tomei meio copo de café, a Fátima tomou o restante. E aí, irmãos, a Avilei chegar lá em casa, me dando bronca porque eu não fui para a festa americana. Eu falei: cara, eu sou brasileiro, como é que eu vou para a festa de americano? Eu não falo inglês. E outra, não tinha que chegar junto, ia chegar como? Aí o Avilei falou assim: rapaz, trouxe um negócio para você. Quando eu fui ver, 2 garrafas de refrigerante. Aí eu falei: pô, cara, legal. Aí ele falou assim: rapaz, estava até esquecendo, tem um negócio aqui para você. Aí ele abriu a mala do carro, me tira 1 quilo, 2 pacotes de 500 gramas de pó de café. E aí? Deus é Deus, irmãos. Eu estava lá com a televisão de tubo de 14 polegadas, alguém me liga e fala assim: ó, tem um presente aqui para você, vem aqui. Eu vim, quando eu fui ver tinha uma televisão. Deus é Deus? Ou ele deixou de ser Deus? Irmãos, eu tive trombose na perna esquerda, 11 meses tomando remédio. Alguém que se torna igreja, chega para mim, não vou dizer quem foi, porque não me autorizou, também não perguntei se podia. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, tem que comprar remédio? Manda para mim o nome do remédio. Daqui a pouco o pastor chega no domingo, uma sacola cheia de remédio. Falei: glória a Deus. Deus tem cuidado dos seus. Mas quando você é fiel ao Senhor, quando você contribui com alegria, quando você não tem tristeza, quando você fala o seguinte: olha, eu vou dizimar aqui, mas vai faltar, então não dizima. Não dizima, não oferte, porque o seu dinheiro vai ser maldito, porque não foi colocado no gasofilácio de coração. E aí depois, irmãos, não reclame quando o devorador começar a entrar na sua vida. E aí você fala: pastor, não tem nada a ver. Por sua conta e risco. Você vai querer correr o risco?
de permitir que o devorador entre na sua vida? Ou você vai permitir ser abençoado? Outro dia eu falei lá em casa, eu não quero ter dinheiro, não quero. Porque dinheiro que só preciso para pagar as contas e comprar comida. Eu preciso de amigos, pessoas que orem comigo. Tem gente orando por mim pela madrugada. Tem gente que tem intercedido, tem me abençoado. Se não for a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Porque pessoas têm se colocado na brecha, pessoas que teve a mente de Cristo de entender que elas são igrejas e fazem parte de uma família. Talvez você fale, pastor, eu tento me enquadrar e não consigo. Eu também, eu não consigo. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vou ver que eu sou filho de Deus. Eu fui chamado a pertencer a uma família de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, na maioria das partes eu compartilho. Porque eu tenho no meu coração o que a Bíblia fala, que em tudo eu sou mais do que vencedor. Quando eu abro a Bíblia, eu vou ver que o Senhor já derramou toda sorte de bênção sobre a minha vida. Se você pegar minha carteira, não tem um tostão, mas a minha vida está cheia de bênção, é a misericórdia do Senhor. Porque eu tenho colocado minha vida diante do altar de Deus. Se eu for fazer um balanço da minha vida, eu já estou chegando num nível, sabe, de falar o seguinte: Senhor, manda mais. Eu não quero frequentar uma igreja, eu quero fazer parte da igreja, da família da igreja. Eu não quero, irmão, ser mais um a frequentar a igreja. Eu quero ser igreja. Somando força, irmãos, quando eu ajudo meu irmão em meio à dificuldade. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, vai dizer: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Uma pergunta que Tiago faz. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, compartilhar as vossas necessidades aos santos da igreja. Se eu tenho uma necessidade como família, eu vou chegar para o meu familiar aqui na igreja, seja quem for, eu vou expor a minha necessidade. O que ele vai fazer por mim, só Deus sabe. O triste é quando uma pessoa você tem para abençoar e você retém a bênção e despede teu irmão que está passando por necessidade. Você despede teu irmão só com a palavra: ó, Deus é bom, Deus vai te dar. Às vezes teu irmão quer um pacote de macarrão, você não tem um pacote de macarrão, mas você tem 10 quilos de arroz. Você poderia muito bem tirar um arroz e dar para o teu irmão. E aí você fala assim: ah, pastor, eu não dei porque ele queria macarrão, só tinha arroz. Quem tem fome tem pressa. Arroz, macarrão, tudo enche a barriga. Eu tenho dito que vitamina de pobre é farinha. Você bota feijão, enche de farinha, bota arroz, ovo, acabou de comer, bebe 3 copos d'água. Você vai ficar até o final da tarde com a barriga bem cheia. O triste, irmãos, é quando as pessoas nem a farinha têm para poder se alimentar. E aí, irmãos, não sejamos como muitos que abandonam seus soldados feridos. Eu acho engraçado que a pessoa, ela faz parte de outra igreja,
É da mesma família, irmãos. Mas elas não são tratadas lá. Elas vêm sendo tratadas aqui. Elas recebem uma cesta básica. E aí voltam para a sua igreja. Como se nada tivesse acontecido. Famílias que abandonam os seus familiares. Não fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que abandonam os seus. Só porque está ferido. Faça uma ligação. E aí, em Gênesis, capítulo 4, Deus faz uma pergunta a Caim. No capítulo 4, versículo 9, diz assim: diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso eu sou guardador do meu irmão? Por dias de hoje, não sou babá de ninguém. Nos dias de hoje, não sei e não quero saber. Olha para os bancos da igreja, não precisa olhar para os bancos não. Dá uma olhadinha assim para a direita. Já olhou? Olha para a esquerda. Dá uma olhadinha para frente. Você está sentindo falta de alguém? Está sentindo falta de alguém? Levanta sua mão aí. Você já ligou para essa pessoa? Não manda zap não, irmãos. Não manda áudio de voz não. Liga. Deixa teu irmão ouvir tua voz. Liga para ele uma hora que você sabe que ele está acordado, que ele não está almoçando. Procura saber como é que está teu irmão. Pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Teve um irmão que uma vez perguntou para mim o seguinte: pastor, como é que o senhor está? Ainda estou vivo e fofo. E a pessoa riu. Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu estou, meu irmão. Está precisando de quanto? Estou precisando de oração. E não é pouca não, é muita. Um caminhão de oração. Você pode orar pela minha vida? Pastor, posso orar agora, por favor? Ele orou. Irmãos, eu não quero dinheiro, eu quero oração. Porque quando você ora, você está movendo o coração de Deus. E é Deus que vai derramar a bênção. Eu lembro que uma vez eu estava passando pela necessidade. E alguém me liga e fala o seguinte: Carlão, como é que está a situação aí? Eu demorei a responder. Eu falei assim: estamos indo. E eu coloquei no meu coração o seguinte: Senhor, eu não vou pedir nada a ninguém se não for o Senhor, porque eu faço parte de uma família, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte de um grupo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então creio no poder do Espírito Santo, que Ele vai tocar no coração de alguém para me abençoar. E aí aquela pessoa, 2 horas depois: Carlão, eu estou aí, você está em casa? Estou. E aí o irmão passou no supermercado ali, comprou alcatra, comprou linguiça, comprou até laranja, irmãos, e deixou lá em casa. Alguém que aprendeu a ser igreja, a fazer parte de uma família e não frequentar apenas uma igreja. Eu tenho sido abençoado porque eu faço parte de uma família. Talvez você fale assim: pastor, isso não é comigo não. Critério seu, querido. Eu já pensei assim também. Até o momento de eu ser confrontado, minha esposa uma vez falou para mim: você é rebelde. Eu falei assim: sou não.
Por que eu sou rebelde? Ela falou assim, por causa disso. Irmão, o negócio desceu aqui, ficou entalado. E aí, quando chegou a noite, lá no meu momento a sós com Deus, Deus falou assim, você é rebelde. Porque a igreja está aqui e você está aqui. A família está aqui, você está aqui. Aí uma pessoa falou para mim, olha, aquele que comigo nós juntos espalha. E aí no momento eu fui para casa e depois você vai refletir, realmente, eu estou espalhado, eu tenho que parar, para. Começa a analisar a tua vida. Você está fora do corpo. E não adianta você dizer que é a igreja, que você faz parte do corpo de Cristo, se o corpo de Cristo está aqui em Nínive e você está em Tarsis. É diferente, irmãos. Em tempos de pandemia, agende uma visita. Você vai ligar para o teu irmão? Vai ligar para a tua irmã? Vai ligar para um ancião da igreja? Agenda uma visita. Ó, você já está imunizada? Estou. Posso ir aí orar contigo pessoalmente? Posso tomar um café contigo? Estou levando o pão, estou levando a manteiga, o queijo. Eu estou indo aí. Posso orar contigo? Se ele falar sim, beleza. Se falar não, tranquilo. Mas você fez a sua parte. Você ligou para alguém. E detalhe, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, igual eu coloquei aqui no esboço. Se por acaso você for na casa do teu irmão, não vai falar mal de ninguém, não. Vai com o propósito de somente orar. Eu vim orar contigo. Não fale mal da vida, não teça comentários, porque isso não é de Deus. E quem faz isso, infelizmente, faz parte da outra família. Não faz parte da família do povo de Deus. E aí eu quero concluir ainda em tempo, fechando, e é nessa hora que eu peço para você fazer suas conclusões, que eu tirei as minhas. São pequenas atitudes que fazem toda a diferença entre frequentar e fazer parte de uma igreja e de uma família. A exemplo, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 8, onde nós lemos a narrativa de um homem que era aleijado de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola a todos que ali entrassem. Os frequentadores do templo talvez dessem esmolas e outros não. E aí eu queria que você viajasse no tempo comigo, trouxesse para os dias de hoje, talvez ali na entrada, ali na subida da escada, alguém todos os dias colocasse algum aleijado ali, algum morador de rua ali sentado na escada da igreja. E aí você vem com o teu carro, estaciona, ou você vem a pé, verifica ali a sua temperatura, coloca álcool gel, cumprimenta todo mundo, e a pessoa que está ali você passa e vai embora. Talvez você tire 10 centavos do bolso, 15 centavos, R$1, 50 centavos, e dê de esmola. As pessoas faziam assim. E o que chama a atenção é que as pessoas estavam indo para o templo adorar ao Senhor, igual a gente. As pessoas entravam, saíam, davam uma esmola, e lá ia o aleijado para casa porque alguém o levava. No dia seguinte tem culto, a Bíblia vai dizer que era todos os dias. No dia seguinte vai lá uma equipe, já leva ele de novo para lá, esmola, até o momento que 2 homens, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, igrejas que se tornam família, homens que faziam parte do corpo de Cristo,
Eles estão andando, vão entrar no templo e aquele homem vai lá e uma esmola, pelo amor de Deus. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, desafia aquele homem e diz: olha para nós. Se você fazer isso hoje, eu te desafio a fazer isso hoje. E eu duvido que a sua resposta vai dizer o seguinte: não me segue porque eu não sou novela nem seriado de Netflix. Aquele homem olha, pensando assim: caramba, eu devo receber uma bolada, porque os caras mandam olhar para ele. E aí Pedro, com toda autoridade, diz o seguinte: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem andou logo em seguida? Não. Pedro estende a mão direita, segura aquele homem pela mão e puxa. De um salto ele se põe de pé. E eles três entram no templo. E aquele aleijado entra saltando e glorificando a Deus dentro da casa do Senhor. Isso é ser igreja. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Ver a necessidade, identificar a necessidade, estender a mão para o necessitado e trazê-lo para a casa do Senhor. Independente se ele vai dizimar ou não. Notaram a diferença? Os irmãos entenderam qual é a diferença de frequentar, você e sua família frequentar a igreja, e você ser igreja e pertencer a uma família? Todos os dias, pessoas passavam, iam e voltavam. Uns davam esmola e outros não, e ele continuava lá. Até que um dia, a igreja que se torna a família, estende as mãos e leva ele para dentro da igreja. Resumindo, Pedro curou o aleijado, segurou pela mão, ajudando a levantar e levar aquele homem a entrar no templo, louvando a Deus, glorificando assim a Deus, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, louvado e exaltado seja teu santo e excelso nome. Eis aí a tua igreja, Senhor, o corpo de Cristo, pela qual tu remiste, Senhor, na cruz do Calvário. Pai amado, Deus bendito, em o nome de Jesus, que a cada dia nós venhamos a ser igreja, que a cada dia nós venhamos a sentir a necessidade e a dor do próximo. Senhor, quantas pessoas perdendo seus entes queridos, talvez aguardando uma visita, uma ligação, e a gente está insensível com tudo isso. Como disse o pastor outro dia, a respeito do avião da Chapecoense, não é só aquele avião que cai não, o avião também da nossa vida pode cair. Algum familiar nosso, algum ente querido nosso também pode vir a falecer, e o nosso coração, como é que está? Será que está preparado? Senhor, a cada dia, Senhor, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas, para que nós venhamos a ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família do povo de Deus. Pai amado, talvez pessoas estejam nos ouvindo agora pela manhã e tenham colocado no seu coração, permitido que Satanás fale os seus corações, dizendo o seguinte: olha, isso não tem nada a ver, isso não é para você. É sim. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, e Ele espera de nós uma aliança, um conserto, para que nós, como parte do corpo de Cristo, nós venhamos a exaltá-lo a cada dia. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, do menor ao maior, Senhor, do mais antigo até o novo convertido, Senhor. E se há alguém aqui que precisa fazer um concerto contigo, que a Tua mão santa e poderosa, bendita e cheia de poder e graça,
derrama as mais ricas bênçãos vindas dos altos céus sobre a vida de cada um da tua igreja. Aquele que está em casa, Senhor, talvez esteja desanimado, não quer vir para a tua igreja porque acha, não quer vir para a tua casa porque acha que não faz parte do corpo de Cristo. Senhor, não permita que o inimigo de nossas almas venha arrebatar essas palavras, ó Pai, do coração dos teus filhos, que eles possam entender e compreender que a boa mão do Senhor tem nos abençoado, que eles fazem parte sim da família de Deus, que eles fazem parte do corpo de Cristo e que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, que nós viemos a ter uma vida de compromisso com a tua obra, que nós não colocamos, ó Senhor, nós não viemos a empurrar as nossas obrigações para outras pessoas, mas que nós venhamos, ó Pai, assumir a nossa posição como servos do Senhor, sempre prontos a servir na tua obra, que nós venhamos a fazer como um exemplo de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, falta obreiros, ó Senhor, para a tua seara, porque a seara é grande, mas nós estamos rogando, Senhor, a Ti, pelos obreiros da Tua seara, Senhor. Levanta homens e mulheres, jovens e crianças, nesse tempo, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu construí aqui enquanto em cima da mensagem, eu construí uma frase aqui, irmãos. A frase que eu construí é a seguinte: quem só frequenta a igreja vê as coisas acontecerem, mas quem faz da igreja sua família, faz as coisas acontecerem.